Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Costa, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta será a nossa aula de número 24, que tem como tema revisão e avaliação. Então, prepare aí o seu material, anote tudo e vamos para a nossa revisão. E esta será a nossa aula de revisão, então vamos aí revisar muitos conteúdos, começando pela nossa geometria espacial. Vamos lá! Começando aqui na nossa geometria espacial, iniciando pelo nosso prisma. Então vamos aqui ver o nosso prisma e os seus elementos. Então o prisma ele possui duas bases iguais, tá? Uma superior e uma inferior. Então, lembrando que sempre as bases do nosso prisma são iguais. Aqui no nosso exemplo, a nossa base superior, tá, é um pentágono e a nossa base inferior também é um pentágono, tá? Então, sempre as bases serão iguais. Tudo bem? As áreas laterais sempre são formadas por paralelogramos. Então, as áreas laterais, as faces laterais, sempre são formadas por paralelogramos. Tá? Quem são paralelogramos? É uma figura ao qual possui seus lados opostos paralelos. Tá ok? Então, são os nossos paralelogramos. Temos a altura do nosso prisma, que vai desde o centro da minha base superior até o centro da minha base inferior, formando um ângulo de 90 graus, tá? O nosso ângulo reto. E esta será a nossa altura. Tudo bem? E então nós temos a nossa aresta lateral, que é exatamente ali a linha que forma, uma das faces laterais, tá? Então esses são os nossos elementos que compõem o prisma. Tá bom? A base, no caso, as bases, tanto a de cima como a de baixo. Altura, arestas, vértices. Vértices é exatamente o encontro entre duas arestas, tá? Formam os vértices. E as faces laterais. Esses daqui são os elementos do nosso prisma. Tudo bom? Conhecidos nossos elementos, vamos agora aprender a calcular o volume do nosso prisma, tá bom? Assim como todas as figuras que temos aí na nossa geometria espacial, cada uma tem a sua fórmula de cálculo de volume. E claro que para o nosso prisma não será diferente, tá bom? E ela será calculada, como é a nossa fórmula, será exatamente a multiplicação da área da base e a altura. Então, para isso, a gente precisa saber exatamente a fórmula das figuras planas. Por quê, professor? Porque a nossa área da base será exatamente uma figura plana. No nosso prisma que a gente acabou de ver anteriormente, eram pentágonos. Então, você precisaria ali saber como calcular a área da base de um pentágono. Se for um triângulo, você tem que saber qual é a fórmula para calcular a área do triângulo. Se for um quadrado, você tem que saber a fórmula para calcular a área do quadrado. E assim por diante. Tudo bom? Então, lembrando que basta a gente multiplicar a nossa área da base pela altura e nós teremos ali o volume do nosso prisma, tá bom? Então, o volume determina a capacidade, que possui uma figura geométrica espacial. Vale lembrar que, geralmente, ele é dado em centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Aí vai muito depender da unidade de medida, tá bom? Então, se a unidade ali das nossas informações for centímetro, o nosso resultado será centímetro cúbico. Se a nossa unidade de medida é metros, o nosso resultado vai ser metros cúbicos. Tudo bom? E aí, para a gente calcular o prisma, é exatamente o que eu acabei de dizer, calcular o volume ali do prisma, vai ser a área da base vezes a
a altura, lembrando que é a altura do prisma, tá bom? E aí, como eu acabei também de falar, não se esqueça que para calcular a área da base, é importante saber o formato que a figura apresenta e, claro, a fórmula para o cálculo de sua área, tá bom? Num prisma triangular, a base é formada por um triângulo, tá? Um prisma quadrangular, a área da base será um quadrado, tá bom? Então, dependendo da base, certo? Você tem que saber como calcular a área da base, dependendo da figura. Tudo ok? Então, vamos aqui agora praticar com um pequeno exemplo. Nosso exemplo. Qual é o volume de argila necessário para produzir 5.000 tijolos, tendo cada tijolo a forma de um paralelepípedo, com dimensões 18 centímetros, 9 centímetros e 6 centímetros. Tá ok? Então, lembrando que o paralelepípedo, tá, é um prisma retangular. Ok? Então, a base será um retângulo. Tá? Já temos aí as nossas 3 informações. Tá bom? Então, como eu sei que ele é um prisma retangular, basta eu multiplicar as nossas 3 dimensões, que eu estarei fazendo a área da base, que é um retângulo, base vezes altura, vezes a área do meu prisma, melhor, vezes a altura do meu prisma, tá bom? Então, basta a gente fazer a multiplicação de 18 vezes 9 vezes 6. Será comprimento vezes altura vezes largura. E isso vai me dar o volume necessário para um tijolo, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui, ó. A nossa área da base é um retângulo, 18 vezes 9, vezes a altura do nosso prisma, que é a nossa outra informação, 6 centímetros. Então, basta eu fazer a multiplicação, ó, 9 vezes 6, 54, e 18 vezes 54, 972. Como a nossa informação ela está em centímetros, então o nosso resultado, centímetros cúbicos. Ok, lembrando que esse daqui foi o resultado de um tijolo, tá? Então, isso aqui foi um tijolo. Mas eu quero saber, né, quanto de argila eu vou precisar para fazer 5.000 tijolos. Então, vou pegar esse meu resultado e vou multiplicar por 5.000, tá bom? Então, multiplicando por 5.000, eu vou ter o meu resultado aqui, 4.860.000 centímetros cúbicos. Ou ainda eu posso converter e dizer que eu tenho 4,86 metros cúbicos. Isso é o que eu vou precisar, né? É o que vai ser necessário de argila para fazer esses meus 5.000 tijolos. Tudo bem? Indo aqui para a nossa próxima figura geométrica, a nossa pirâmide, tá bom? E aí, uma pirâmide é um sólido geométrico de base poligonal com apenas um vértice fora de sua base. Sua altura é determinada pela distância ortogonal, ou seja, formando o ângulo de 90 graus também, entre o vértice e a sua base. Assim como o prisma, a gente também precisa conhecer, tá? A base ali, a figura que compõe a base da nossa pirâmide. E a fórmula para a gente calcular o volume da nossa pirâmide é bem parecida com a do prisma. Vocês estão vendo que aqui vai ter área da base vezes a altura. A diferença é que agora a gente vai ter que dividir por 3. Tá? Então, volume da pirâmide é igual à área da base vezes a altura, dividido por 3. Mas possuímos vários tipos de pirâmide. E aí fica mais fácil ali, fazendo já todos os cálculos ali, para já deixar a fórmula no ponto da aplicação. Então, o volume da pirâmide de base triangular, ou seja,
a nossa base ela é um triângulo equilátero, tá? Vai ser já um pouco diferente. Como eu sei que a minha base é um triângulo equilátero, então todas as arestas da nossa pirâmide serão iguais. Então basta fazer a nossa aresta ao cubo vezes raiz de 2 e dividir por 12. Ok? Então aí a única informação que a gente vai precisar é a medida da aresta. E aí você vai substituir no lugar do A. Para uma pirâmide de base quadrada, tá bom? Então agora a nossa base ela é um quadrado. Então a gente vai fazer exatamente a área da base vezes a altura. A área da base de um quadrado, melhor, a área de um quadrado, é lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado vezes a altura, e isso a gente vai dividir por 3, tá? Aqui o lado ao quadrado é a minha área da base, que é a área do nosso quadrado, tá? Então aqui a gente vai precisar da medida da altura e da medida do lado. E aí é só substituir aqui na nossa fórmula, ok? E chegar no resultado. Próximo, né? A pirâmide de base retangular, mesma coisa. A gente já tem aqui, em vez de área da base, a gente já substitui aqui pelo comprimento e altura do nosso retângulo da base, tá bom? Então, temos aqui na nossa base um retângulo. A gente apenas já colocou aqui, né, comprimento e altura deste retângulo. Então, a gente já substituiu a área da base aqui na nossa fórmula de volume. Tá? Então, aqui a gente precisa da área da base do retângulo, da altura do retângulo e da altura da nossa pirâmide. Multiplica os três valores, exatamente o que a gente fez agora há pouco, no nosso exemplo, tá? Do prisma, só que aqui a gente vai ter que dividir por 3, tá bom? Por quê? Porque aqui é a nossa pirâmide. No prisma, a gente não precisava dividir. E, lógico, vamos ao nosso exemplo, para que a gente consiga entender, né, numericamente como é que funciona. Então, qual o valor de uma pirâmide, melhor, qual o volume de uma pirâmide regular com 9 metros de altura? Então, observe que a gente já tem o nosso H, 9 metros de altura, e base quadrada, já sei que é um quadrado, base quadrada com perímetro de 8 metros. Então, observe que aqui eu tenho o perímetro 8 metros. O que é o perímetro? Perímetro é exatamente a soma de todos os lados aí do nosso quadrado, já que a base é quadrada. Tá bom? Então, como já sei que o meu perímetro deste meu quadrado é 8 metros, significa que se eu somar todos os lados, eu vou ter 8 metros. Então, qual é a medida do lado aqui do meu quadrado? Só pode ser 2 metros. Porque aí eu sei que eu vou somar os meus 4 lados. E eu sei que eu vou chegar em 8. Professor, como é que o senhor sabe que era 2? Porque eu sei que o meu quadrado possui 4 lados iguais. Se eu somando os 4 lados está dando 8, basta eu pegar o meu 8 e dividir pela minha quantidade de lados. Então, 8 dividido por 4, 2. Então, eu sei que cada lado vai medir 2, porque todos os lados de um quadrado são iguais. Agora que eu já achei o lado do meu quadrado, que é 2, eu já tenho a altura da minha pirâmide. Agora eu vou aplicar na minha fórmula, né? Aqui o nosso lado do quadrado e a altura da nossa pirâmide. Eu aplico na minha fórmulazinha aqui agora há pouco eu mostrei para vocês. Aqui já a área do meu quadrado, lado ao quadrado. Tá? Então, o valor do L, que é o lado, eu vou substituir, vai ficar 2 ao quadrado. E o valor da altura eu também vou substituir, ficando vezes 9. Eu preciso preciso resolver primeiro a minha potência. Então, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 9 é 36. E aí, o meu final, eu vou dividir por 3. Então, o resultado aqui será 12 metros cúbicos. Por quê? Porque a minha informação estava em metro, tá bom? Então, eu sei que o volume dessa minha pirâmide quadrada é
12 metros cúbicos. Tudo bem? Agora, vamos aqui ver a nossa razão. Tudo bom? Vamos aqui revisar sobre razão. O que é razão? Ó, nós temos exatamente uma divisão, duas informaçõezinhas, tá? O importante para você, né, lembrar, sempre a primeira informação você vai colocar em cima, segunda informação você vai colocar embaixo, tá? Então, sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, por quê? Porque não existe divisão por zero, então meu B não pode ser zero, porque ele é exatamente quem vai ficar embaixo. Então, a gente tem razão entre A e B, ou razão de A para B, ou somente A está para B, ou A para B. Tá bom? Então, nós temos aí uma divisão. E como é que a gente vai aplicar essa razão? É exatamente aqui já no nosso exemplo. Quando colocadas em uma balança, uma caixa A pesou 800 gramas. Então, vamos lá. Minha primeira informação em cima. E uma caixa B registrou 2 quilos. Eu vou botar os dois aqui? Não exatamente. Por quê? Porque observe que minha primeira informação está em gramas e a segunda está em quilogramas, tá? Então, a gente precisa deixar as duas na mesma unidade. E como é que eu faço isso? Eu sei que 1 quilograma são 1000 quilos. Melhor, são 1000 gramas. Tá bom? Então, 1 quilo, tá? Ou 1 quilograma, são 1000 gramas. Então, eu sei que 2 quilogramas vão ser 2000 gramas. Tá bom? Então, sendo assim, eu vou colocar apenas 2? Não, vou colocar 2000. E agora eu vou simplificar. Simplificando, lembrando que eu posso cortar a quantidade de zero de cima e de baixo, tá? Então, se eu tenho 2 zeros em cima, eu posso cortar 2 zeros embaixo. E vice-versa. Ficando aí 8 em cima, 20 embaixo. Eu vou continuar simplificando. Então, eu sei que aqui eu posso dividir por 2, tanto o numerador como o numerador. 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. Ainda posso simplificar por 2 de novo. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Ok, então cheguei aqui na minha razão, 2 sobre 5. O que isso significa? Significa que a cada 2 gramas da minha caixa A, eu tenho 5 gramas da minha caixa B, tá? Então, aí a nossa relação entre a caixa A e a nossa caixa B, ok? Seguindo, vamos agora sobre grandezas, tá? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então, se eu posso ali, né, medir, colocar um valor numérico, eu estou, né, falando de uma grandeza. E as grandezas, quando a gente vai relacionar duas grandezas, elas podem ser de 2 tipos. Ela pode ser uma grandeza diretamente proporcional, que é quando uma grandeza aumenta e a outra vai também aumentar na mesma proporção. Ou elas podem ser inversamente proporcionais, que é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Então, entenda, diretamente proporcional, uma vai aumentar e a outra também vai aumentar, ou uma vai diminuir e a outra também vai diminuir. Na inversamente, uma vai aumentar e a outra vai diminuir, ou uma vai diminuir e a outra vai aumentar. Então, é sempre inverso, tá? Então, elas podem ser dessas duas maneiras, ok? E podemos resolver utilizando a nossa regra de 3 simples, quando a gente tem 3 informações e queremos descobrir a nossa quarta. Vamos aqui ao nosso exemplo. Camila pagou R$ 3,50 por 2,5 quilos de laranja.
Pedro quer comprar 1,8 quilos de laranja. Quanto Pedro pagará? Então, vamos organizar aqui as nossas grandezas, ó. 3,50 por 2,5 kg. X por 1,8. Então, observe que é compra, são diretamente proporcionais. Quanto mais eu compro, mais eu pago. Multiplica em forma de X. E aí basta a gente resolver, ó. 2,5 vezes X, 3,5 vezes 1,8. Então, aqui deu 6,3. Eu vou dividir pelo 2,5 para deixar meu X sozinho. Então, Pedro vai pagar R$ 2,52, tá? Diretamente proporcional. Inversamente proporcional, um automóvel trafegando em uma estrada a velocidade constante de 90 km por hora faz uma viagem em 2 horas e meia. A viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Qual é o tempo de duração dessa viagem? Então, entenda, quanto mais rápido eu for, menos tempo eu levo, tá bom? Então, inversamente proporcional. Maior velocidade, menor o tempo. Então, basta multiplicar em forma de igual, tá bom? Então, faça a minha multiplicação e eu fico com 75 vezes x, 90 vezes 2,5. Resolvo 90 vezes 2,5 e o 75 tem que deixar o x fazendo divisão e chegando ao nosso resultado aí, que indo a 75 km por hora vai demorar 3 horas. Ou seja, se está indo mais devagar, logicamente vai demorar mais. Tudo bem? Então essa foi a nossa revisão, eu espero que vocês tenham compreendido aí tudinho e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!